lá na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler somente 2 versículos, versículo 21 e 22. Tiago, capítulo 1. Quero ler com vocês o versículo 21 e versículo 22. Eu vou ler aqui de acordo com a minha versão. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém. Esse desafio é o nosso desafio cristão, de todo discípulo, seguidor de Jesus Cristo, de tornar a palavra prática na vida, não ser somente letra. E é interessante porque no versículo 21 ele coloca aí de uma forma muito clara alguns pecados que diz respeito à contrariedade à palavra de Deus, né? Despojando-vos de toda a impureza, maldade. Né? Então, acolhei a palavra. Então, no momento que eu acolho a palavra, no momento em que a palavra ela realmente faz parte do meu viver, essas maldades elas são lançadas fora, né? Como ele fala aqui, despojar, né? São tiradas. Mas para isso, eu tenho que cumprir o versículo 22. Tenho que tornar praticante da palavra. Um grande desafio para as nossas vidas, um grande desafio na nossa vida cristã, sermos praticantes da palavra do Senhor. E para esse momento agora, que é o momento de oração, nós podemos guardar alguns minutos como igreja, orando, intercedendo, lembrando de nossos irmãos, enquanto nós oramos juntos. Outros 2 irmãos vão interceder comigo, tem alguns assuntos que nós já oramos sempre, né, em favor de alguns irmãos da igreja, mas vamos fazer isso como quem está obedecendo o mandamento, como quem está praticando realmente a palavra do Senhor, de interceder, de orar uns pelos outros. Então, convido os irmãos a curvarem a cabeça e vivermos o ensinamento do nosso Senhor, praticando a sua boa palavra, intercedendo uns pelos outros. Então, primeiramente, o irmão Geraldo vai fazer uma oração, depois Tiago e eu irei encerrar esse tempo de intercessão com uma outra oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, bendito Pai, louvado seja o Senhor para sempre, exaltado seja o Senhor, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, por nos dar, Senhor amado, o privilégio, Deus, de podermos juntos, Deus, enquanto igreja de Cristo, Pai, Deus, estamos diante do Senhor, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque só o Senhor mesmo pode fazer isso por nós, pois diante dos nossos méritos, Senhor, certamente era para nós estarmos bem distante do Senhor. No entanto, o Senhor nos concede, Senhor, Deus, a tua graça bendita, podemos conversarmos com o Senhor, Deus. Pai, obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus, Pai, as nossas falhas cometidas durante esse dia, Deus, por pensamentos, talvez por palavras, por atitudes, Senhor, Deus. Pai, que situações que não agradaram o Senhor, Deus nos perdoa. Nos perdoa se vivemos esse dia de uma forma, Senhor, não condizente, Senhor, como cristãos. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor amado, Deus, e nos recebe, Pai, em tua presença neste momento, Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração, nosso louvor, como um cheiro agradável, Senhor, diante de ti, Pai. Deus amado, neste momento, queremos apresentar ao Senhor a vida dos nossos irmãos queridos, Deus. Senhor, a tia Bia, Pai, tua serva, tua filha querida, Deus. Pai,
não sei exatamente a circunstância que ela está passando agora, mas eu sei uma coisa, Pai, ela precisa do Senhor, Deus, 24 horas de seu dia. Ela precisa do Senhor para conduzi-la, para sustentá-la, para protegê-la, Senhor. Deus, para renovar as suas forças, Senhor. Deus, Pai querido, e encher seu coração de alegria, de paz. Oh Deus, e desta forma colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã querida Tia Bia, Deus, Pai, em tuas mãos. Tu és um Deus onisciente, tu és um Deus onipresente, onipotente, Deus que sabe, Deus, o que ela precisa, Deus, tu estás com ela todos os dias. Pai, rogamos ao Senhor, enquanto igreja do Senhor, Deus, o teu favor sobre a vida da nossa irmã, Pai. Que o Senhor, Deus querido, conceda a ela aquilo que ela precisa, Pai. Que o Senhor conceda a ela, Senhor Jesus, a sua bondade, a sua graça, Deus, todos os dias de suas vidas, Pai. Deus, que ela sinta a paz, Deus, meu Pai querido, onde quer que ela esteja, a paz que só o Senhor pode garanti-la, Senhor. Pai, cuida da nossa irmã querida, Deus. Pai querido, da forma que só o Senhor pode fazer, Deus. Com bondade, Deus. Com amor, Deus. Pai, Deus, assim te pedimos por ela, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, oramos ao Senhor pelo nosso irmão, pastor Ricardo, Deus. Pai querido, somos muito gratos pela vida dele, pelo tempo de convivência, de comunhão que tivemos, Senhor amado, aqui no Brasil. Mas, Senhor, tudo tem um final, Deus, e não é mais um momento, Pai querido, de estarmos juntos dele. Mas o Senhor está, Deus, isso é mais importante. E pedimos que o Senhor, Deus querido, seja com ele, onde quer que ele esteja, também com a Janete, a sua esposa, Deus. Pai, mediante as suas necessidades, que o Senhor se compadeça dele. Pai, sejam essas, Senhor, na área da saúde, Senhor, na área da proteção, Deus, do sustento. Pai querido, que o Senhor seja com eles, Pai. Deus, e continua, Senhor, avivando, Deus, o amor, Deus, no seu coração e em servir o Senhor, Pai. Isso é muito edificante e saber que o nosso irmão, Deus, pastor Ricardo, Deus, deixou, Senhor, um forte legado para nós aqui no Brasil, de uma pessoa, Deus, que tem o compromisso, Deus, efetivo, intenso, constante, Senhor, Deus, com o reino dos céus, Pai. E assim a igreja tem que seguir, com esse efetivo compromisso, Deus, ardendo, transbordando no nosso coração, Senhor, o amor, Deus, pelo reino dos céus, Pai. Deus, que o Senhor continue, Deus querido, usando ele para contagiar outras vidas, Senhor, usando ele, Senhor, para Deus, para estar junto no convívio da igreja, onde quer que ele esteja agora, Deus, para ser bênção, Deus, para ser sal, para ser luz, Deus querido. Deus amado, assim te pedimos, Pai, a tua bênção, o teu cuidado, Deus, sobre a vida da tia Bia, do pastor Ricardo, da irmã Janete, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ativa o som aí, Tiago, por favor. Tá sem som. Agora. Obrigado. Amado Deus, nós nos achegamos diante de Ti, inclinando o nosso coração, Senhor, à Tua presença, e sabendo, Senhor, que carecemos da Tua bondosa mão sobre nossas vidas, porque o pecado, ele nos afasta de Ti, e a Tua graça, Senhor, nos alcança. Ó Senhor, somos gratos por isso, porque Cristo veio, entregou sua vida, para que nós possamos, Senhor, ter um intermédio para diante da Tua presença. Ó meu Pai, diante de tantas situações acontecendo durante todo esse cenário em que nós estamos, nós agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tanto com alimentação, como trabalho, como o sustento, e são tantas situações, Senhor, que muitas vezes o nosso coração é grato, e que nós possamos estar externando isso, Senhor, como uma vida temente a Ti, nos dobrando nossos joelhos e fazendo com que nossas ações, Senhor, possam estar refletindo essa gratidão a Ti. Nesse momento, nós intercedemos pelos seminaristas, o Antônio, a Gabi, a Ana,
sabendo, Senhor, que é um ano tão diferente, um ano tão atípico, as perspectivas que eles tinham de um primeiro semestre, de um período de férias, de um segundo semestre. O Senhor mudou totalmente o cenário pela sua vontade. E o Senhor tem sustentado conforme sua vontade. Tem preparado o campo, tem preparado outras estratégias, outros modos, outras formas, Senhor, de que tua palavra possa estar sendo arraigada, Senhor, nos corações dos nossos seminaristas. Que eles possam sentir o teu conforto, o teu sustento, através da nossa igreja, numa vida de oração, numa vida de intercessão, e que, no pouco, muitas vezes, que fazemos, mas o Senhor é muito nas ofertas missionárias, e quão desafiante é, meu Pai, que o Senhor possa estar colocando no coração de cada irmão a necessidade e o desejo de estar, Senhor, contribuindo para não somente os seminaristas, mas para o avanço, Senhor, da Tua palavra. Esteja suprindo as necessidades particulares de cada um, do Antônio, de acordo com a sua família e de acordo com as necessidades particulares que ele tem, assim como a Gabi e assim como a Ana. Ó, meu Pai, age conforme a Tua vontade. E nós ficamos felizes, Senhor, por ver o quão maravilha, Senhor, está fazendo através da vida deles. Guia-os, Senhor, para uma vida mais próxima, mais íntima de Ti. E que a vida deles possa estar resplandecendo, Senhor, aonde eles forem. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. João, pode seguir, João. Boa noite, irmãos. Continua orando. Pastor Valdeci, perdão. Vamos orar, irmão. Senhor Deus, ainda na tua presença, Pai, nós queremos apresentar algumas das nossas famílias da igreja, algumas situações bem específicas, pedindo que o Senhor, por tua graça, tua misericórdia, alcance cada um dentro das suas circunstâncias. Peço, ó Deus, nesse momento ainda pelos missionários aqui do Palavra da Vida, lembrando esses que estão sempre conosco aqui, ó Deus, fazem parte da comunhão da nossa igreja, pela vida do Cipe, a Camila, a Ana, o Davi, ó Deus, pela família deles, que o Senhor atente e cuide e supra suas necessidades, especialmente, ó Deus, a saúde deles, Senhor. Olha também a vida do pastor Alex e a Beth, ó Deus, a Gabi, a Isabela, a Anabela, Pai, que o Senhor cuide dessa família também, esteja com eles, ó Deus, principalmente quando lembramos as tantas viagens que eles têm que fazer ali para o Amazonas e a responsabilidade deles lá, mesmo estando aqui. Que o Senhor, Deus, dê a eles força e graça e ajude-os, Pai, nessa grande missão que eles têm em cumprir. Abençoa também a vida da Carol, o ministério dela, ó Deus, tanto com as moças no PV, quanto também no colégio. Senhor, guarde e guie sempre, sempre. Agradecemos pela vida da Pati, lembramos dela hoje, Pai, também porque o Senhor tem renovado para ela mais um ano de vida, e pedimos a Tua bênção, que ela sinta, ó Deus, no coração dela o consolo, o conforto, a alegria do Senhor por esse dia também, Pai. Assim, Senhor, quero pedir pela vida do pastor Elcio, a Gésia, o João também, mas lembramos especialmente a irmã Odaleia. Ó Deus, não conseguimos imaginar as circunstâncias em que a nossa irmã vive por esses tempos agora, ó Deus, pelo peso das dificuldades, pela idade, pelas enfermidades, ó Pai. Mas tem misericórdia, Senhor, por favor, e cuida da tua filha, Pai, cuida da tua serva e ajuda, Senhor, a família no cuidado que estão tendo com ela. Assim também quero lembrar a irmã Fátima, a Clésia. Ó Deus, são irmãs que estão sempre nas nossas orações, porque nós nos importamos e clamamos ao Senhor em favor delas e pedimos que o Senhor esteja cuidando, Pai. Assim como as demais famílias ali na congregação e a vida do Mateus, da Mairi e do bebezinho, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, esse ministério, a vida deles e os irmãos ali na congregação também, Pai. Lembramos ainda o irmão Chiquinho com a sua necessidade da cirurgia. Mantemos aqui, Senhor, perseveramos na oração pelo nosso irmão,
para que o Senhor, primeiramente, preserve a vida e a saúde dele, Senhor, e dê a ele a oportunidade de ser curado, ser restabelecido na sua saúde, dessa dificuldade que ele tem, segundo a boa mão do Senhor. Abençoa a irmã Josina, que precisa do aparelho auditivo, Pai, que o Senhor abra as portas, que logo, logo ela consiga, ó Deus, ter também esse aparelho para, com certeza, o bem-estar dela e poder servir ao Senhor, viver melhor, Deus, para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa a irmã Odete, sua família e as circunstâncias em torno deles. Ser com os nossos irmãos também ali, Pai. Assim, Senhor, por todas as nossas famílias, às vezes não lembramos aqueles que passam por situações diversas, mas alguns nós conseguimos lembrar agora, e eu peço por eles. Lembro, ó Deus, ainda a Simone, o Luiz, lembro ainda, Pai, aqui a irmã Alessandra, também, ó Deus, a Elizabeth, filha da irmã Teresa. Ó Pai, são tantas as circunstâncias, e nós suplicamos por esses irmãos. E pela gratidão que nós vemos, ó Deus, agora na vida da irmã Meire, glorificando ao Senhor, testemunhando conosco aqui, e toda a família, nós também queremos nos alegrar e agradecer, ó Deus, pela vida do Márcio, pedindo que o Senhor, por tua graça e misericórdia, teu imenso poder, esteja restaurando plenamente a saúde dele. Pai, confiamos e esperamos no Senhor. E sei que o Márcio também, ó Deus, lá no leito, onde ele está agora, ele também está com o coração, com a mente no Senhor, e que o Senhor, Deus, esteja também ali com ele, abençoando, fortalecendo o seu corpo, cuidando dele, Pai. Assim, Senhor, intercedemos por nossos irmãos, por nossas famílias, por nossa igreja, Senhor, e pelos nossos planos, Senhor, como igreja, pelo que precisamos fazer, que o Senhor nos dê um bom tempo para fazermos isso, que o Senhor nos dê tempo de refrigério, que o Senhor nos dê, ó Deus, momentos de passar esse deserto, passar esse mar, Senhor, passar por essas lutas, Senhor, e ver que estamos juntos, ver que passamos juntos, Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a cada um que está na sua casa. É muito bom vê-los aqui, muito bom poder estar nesse tempo agora de comunhão com os irmãos, orando também. E estava pensando aqui, irmãos, vendo o testemunho da irmã Meire, nós, mesmo como crentes, né, como igreja, apesar de estarmos passando por um momento assim bem difícil esse ano, nós temos muitos motivos para louvar o Senhor, louvar a Deus pela nossa saúde, pela maneira como Deus tem cuidado de cada irmão, né? Das nossas famílias também nesse momento difícil. E eu queria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias no Salmo 95, Salmo 95, do versículo 1 a 11. Aqui na minha Bíblia, o título dele está falando sobre um convite a louvar a Deus, né? Muito mais do que um convite, nós temos muitos motivos para louvar o Senhor. Salmo 95, versículo 1 a 11. Vou fazer a leitura desse texto. Os irmãos podem acompanhar em suas casas. Salmo 95, versículo de 1 a 11. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo na nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelharemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei a minha ira, eles não entrarão no meu descanso.
que nós possamos, irmãos, ter um coração que louve ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito, pela maneira como Ele tem nos guardado, pela maneira como Ele tem tratado nossas vidas nesse momento. Eu sei que tem muitos ensinamentos, né? Muitos momentos de aprendizado, Senhor. Para nós, como crentes, esse momento tem sido uma grande provação, né? Para realmente tirarmos uma lição e aumentarmos a nossa fé em Cristo. Eu vou orar logo em seguida. A palavra está com o louvor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por este momento que nós temos de comunhão como igreja, Senhor, ainda que distantes, mas sabendo que estamos juntos, Senhor, em oração, juntos em comunhão contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado pela maneira como Tu tens trabalhado em nossas vidas durante este período, Senhor. Te louvo pelo Teu poder, Senhor, porque temos um Deus em quem podemos confiar, Senhor, que o controle está nas Tuas mãos, Senhor, que possamos realmente descansar nisso, Pai. Muito obrigado porque temos a oportunidade, Senhor, de como igreja nos reunimos, mesmo com todas as dificuldades, Senhor. Te peço pela vida de cada irmão que está aqui hoje, Senhor, e cada irmão que não pôde estar também, Senhor. E possamos ter realmente nosso coração seja alcançado com a Tua palavra nesta noite, Senhor Deus. Abençoa a vida do pastor, que vai continuar dando estudo para cada um de nós, Senhor. Possas usar a vida dele, Senhor, para falar, Senhor, o que Tu queres falar ao nosso coração hoje. Muito obrigado, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Louvor. Então, como fizemos de manhã, vamos louvar o Senhor com essa canção. E essa leitura que o João fez é muito bem-vinda, muito propícia. Cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, ou seja, com gratidão, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós no meio de tudo isso. Ele vai continuar fazendo. E que a nossa alegria, os nossos olhos estejam de fato no Senhor, somente nele. Você cante com o seu coração e adore o Senhor.
Pastor, Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Eu espero que sim. Se der algum problema enquanto eu estiver falando, Aldair, tu pode tentar dar um sinal, fazer alguma coisa aí para ver se o que é que eu posso fazer aqui, tá? Se for possível. Bom, irmãos, eu quero compartilhar ainda um pouquinho mais com vocês sobre o livro de Esther, o livro da Rainha Esther. Tá? Então, convido vocês a procurarem aí o livro, só pontuando que desde quarta-feira, hoje de manhã e agora à noite, eu tenho falado sobre o livro da Rainha Esther, lembrando que Esther significa estrela, que é o nome persa dela, mas no próprio livro, no capítulo 2, vai dizer que o nome dela, na verdade, é Hadassah, né? O nome em hebraico. Hadassah, que significa murta, né? Uma planta, um arbusto, mas um pouco grande, que tem uma flor muito perfumada, né? Com um perfume muito bom. O período que Esther viveu também, eu quero ressaltar, até porque talvez alguns vão pegar a história agora, Esther viveu num período chamado Retorno de Israel do exílio babilônico. Havia 70 anos que Israel tinha sido levado para o exílio e agora eles estavam voltando do exílio, foi quando viveu Esther nesse período. Na verdade,
o povo de Israel, né, o povo de Judá, a tribo do norte, foi levado cativo pela Babilônia, e no retorno já nem era mais a Babilônia, já eram os persas que estavam dominando em um território imenso ali daquela região, tá? Então, esse período é mais ou menos 500 anos antes do nascimento do Senhor, antes do nascimento de Cristo. Então, estamos falando aí no finalzinho da história bíblica do Antigo Testamento, porque logo em seguida houve um chamado silêncio, né, que foram 400 anos que Deus realmente não levantou nenhum profeta até que viesse o profeta com o espírito de Elias, que foi João Batista. Então, Esther viveu esse período final aí do povo de Israel. Então, compartilhei aí com você já um pouco na quarta-feira, sobre as atitudes na hora da prova, né? Isso porque depois a gente pode falar um pouco mais sobre essas provas do povo de Israel, mas falamos sobre as atitudes com relação à palavra, ser um povo da palavra, a oração, ser um povo da oração, e também da comunhão, né? Que Esther busca as suas servas e pede para que todo o povo se reúna em um grande jejum, na necessidade da comunhão, trazendo um paralelo com Atos 2:42. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, fazendo um paralelo aí com Atos 2:42. E para que a compreensão do que nós falamos de manhã sobre a beleza de Esther, tanto a beleza dela não no aspecto físico, mas no aspecto do homem interior, como nós vimos lá em 1 Pedro, né, fizemos a combinação. Esther era uma jovem bela, de fato, nós temos alguns versículos aqui que mostram essa realidade, mas nós falamos hoje de manhã sobre a beleza na vocação de rainha, sobre a beleza na confissão, né, que ela fez, e sobre a beleza do cumprimento da missão. E agora nós queremos compartilhar com vocês 3 bênçãos decorrentes das provações. 3 bênçãos que foram experimentadas não só por Esther, mas também por Mordecai ou Mardoqueu, né, que era o tio de Esther. Então, para a gente pontuar, talvez alguns aí estão olhando o livro agora, que não estiveram na quarta ou não estiveram também hoje pela manhã, capítulo 1 de Esther, versículo 1. Nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Começou a chover aqui, eu espero que não caia a internet, que sempre acontece isso. Ai, irmãos, é uma luta. Então, só para nós entendermos aqui inicialmente a dimensão do reino, um reino muito grande, e Assuero era o rei. Havia um conflito entre o rei e a rainha, que era Vasti, ao ponto desse conflito levar a uma separação, a um divórcio, né? Uma separação, e ela foi destituída da função de rainha, ficando o cargo vago. Nós vemos, então, que Esther foi, entre várias donzelas, ela foi escolhida. Capítulo 2 de Esther, versículo 7, para a gente acompanhar um pouco a história. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe, era jovem bela, de boa aparência e formosura. Então, essa é a descrição de Esther, né? De Radassa, que é Esther. E no mesmo capítulo 7, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, mesmo capítulo, né? O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Então, só para a gente entender tudo o que aconteceu, né, naquele momento. Por outro lado, versículo 21 do capítulo 2 ainda. Naqueles dias, estando... não é aqui o 21. É só para nós entendermos a parte de Amã. É o capítulo 3, versículo 1. Depois destas coisas,
o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, ele é Amã, que vem a se tornar o grande adversário de Israel, ao ponto de querer eliminar, exterminar completamente o povo de Israel em todas as províncias da Pérsia, em todos os lugares da Pérsia. Então, essa aí é um pouco da história, a nível de introdução, e era um tempo de grande perigo, tá? Ainda aí no capítulo 3, no versículo 13. Versículo 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 11º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, por ira de Amã contra Israel, ele faz com que o rei promulgue essa lei, e essa lei somente pelo correio, né? Correio real. E aí era um risco de extermínio, risco de vida para todos os judeus naquele período. Então, no meio dessa situação toda, no meio dessa prova toda, nós vamos ver, então, que vamos destacar. É claro que tem muito mais. Eu li esse livro já algumas vezes, né? Agora, mais especificamente, tenho estudado ele. São muitas bênçãos, mesmo no meio dessas provas. E eu quero destacar hoje 3 bênçãos que eles conseguiram viver no meio dessa perseguição. Só quero destacar com vocês, compartilhando essas 3 bênçãos. A primeira bênção que eu quero compartilhar no meio dessa circunstância é a bênção deles viverem a palavra de Deus. Eles tiveram, a partir dessa prova, dessa perseguição, esse risco de vida, a oportunidade, a bênção de viver a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 8, diz aí que eles eram, né? Vamos só olhar aí. Capítulo 3, versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então, veja que o povo de Israel ele era reconhecido como o povo da lei, eles viviam a lei. A lei aqui é a palavra de Deus, tá? Historicamente, tanto no tempo de Israel quanto no tempo da igreja, e principalmente no tempo da reforma e depois da reforma, os crentes, eles eram chamados povo do livro. Eram denominados, que povo? O povo do livro. Por quê? Porque era um povo que era apegado à palavra de Deus. Era apegado ao livro, não só para tê-lo, para possuí-lo, mas para viver de acordo com o livro. E a grande prova que eles viveram a palavra. Especialmente, vamos observar aqui uma situação com relação, 2 situações com relação a Mordecai, tá? Como foi que ele cumpriu? Capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Depois destas coisas, ali, né, que o rei engrandeceu a Amã. Versículo 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim se tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Vou só parar aqui, porque eu podia ler um pouquinho mais. Mas o fato é que aqui Mordecai ele está cumprindo o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Nós sabemos qual, Jesus falou, né? Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás, né, o Senhor teu Deus. Segundo, amarás o teu próximo. Mas, se nós olharmos o conteúdo lá de Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver que
diz respeito não só a esse amor de dizer eu amo a Deus, mas sim de adorar. Adorar somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto. E é interessante porque Mordecai vai sofrer por conta de cumprir esse primeiro mandamento e junto com ele todo o povo de Israel. Mas ele cumpre a lei, mas ele cumpre a palavra de Deus na sua vida. E se nós formos estudar a história de Daniel, que ele também foi levado cativo para a Pérsia, só que viveu um pouco antes aqui de Esther e Mordecai, Daniel também foi penalizado porque cumpria a lei. Ele vivia com uma palavra, com uma lei completamente diferente de todos os povos. Era aquele que se punha à janela para orar em direção de Jerusalém. Assim também como os seus amigos que foram lançados na fornalha. Ou seja, na Babilônia, inicialmente, depois na Pérsia, foi um solo fértil para se viver a palavra de Deus, mesmo no meio de grande perseguição. Eles viveram a palavra de Deus e eles não deixaram de cumprir. E há princípios que foram cumpridos da palavra de Deus que são assim impressionantes mesmo. Vamos observar um outro princípio aqui, que nós vamos observar no capítulo 6, ainda Esther, tá? Capítulo 6, versículo 6. Acompanhe aí comigo na leitura, tá? Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria ao rei mais do que de mim para honrá-lo? Essa história aqui é o seguinte: o rei queria honrar uma pessoa, queria dar a eles assim um privilégio, um presente, uma dádiva real. E ele pergunta então para a mãe, e a mãe então teve aí a presunção de achar que era ele, né? Quem o rei vai querer honrar se não a mim? E aí ele diz o que é que o rei deveria fazer, qual deveria ser a atitude do rei em honrar essa pessoa que deveria fazer. Capítulo 7, versículo 9, ainda aqui em Esther, tá? Então disse Arbona, um dos eunucos que servia ao rei, existe junto à casa... perdão, antes desse aqui, eu acho que eu pulei. Versículo 10 primeiro. Depois que nós vamos ver o 7, 9. 6, 10. Voltando um pouquinho, tá? Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ou seja, quando Mordecai responde para o rei, diz: rei, se você quer honrar, coloca a tua capa, coloca a coroa do rei nessa pessoa, pega o cavalo real, coloca essa pessoa aí e faz com que ele passe por um desfile sobre as ruas aqui de Suzã, que era onde o rei estava, uma das 3 capitais lá do Império. E Mordecai, aliás, Amã fala isso pensando que o rei estava falando dele. E aí, quando o rei revela que, na verdade, ele queria fazer isso, o semblante de Amã decaiu. Não sei se você já viu ou já viveu alguém, né, já viveu essa experiência de achar que o presente era para você e era para o outro, né? Olha, esse presente aqui é para o meu amigo, e o meu amigo ele é alto, ele é assim, aí você se enche de esperança achando que o presente é para você, né? E na hora o presente não é seu. E aí você se decepciona, fica triste, alguma coisa dessa natureza. Não sei se você já viu uma situação dessa, já viveu uma situação dessa. Mas o que nós vemos aqui se cumprir na vida de Amã, e aí sim nós podemos olhar o capítulo 7, versículo 9, que eu não havia lido, porque chega aqui a um extremo de Amã ser enforcado. Capítulo 7, versículo 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia ao rei,
eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, nela. Ou seja, Amã havia preparado uma forca para enforcar o Mordecai. Ele mandou preparar com um único propósito. E no final das contas, o rei manda que ele mesmo, Amã, seja enforcado na sua própria forca. Existem alguns princípios da palavra de Deus que eu estava observando, olhando para esse texto, que começa lá em Provérbios, né? Começa com Salomão, começa lá em Provérbios 16, 18, passa por Mateus 23, 12, as palavras do nosso Senhor, e depois é ensinado também por Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mas vamos começar, então, com Provérbios. A gente não vai ler todos esses textos, eu vou ler de Provérbios, e lá nós vamos mencionar esse de Mateus e também o de Pedro. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Então, veja lá comigo, Provérbios 16. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. O Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 12, e Pedro também, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, eles vão dizer que aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, a seu tempo será exaltado. Mordecai pôde viver a palavra de Deus, viver o Provérbios, que foi depois confirmado como doutrina pelo Senhor e pelo apóstolo Pedro. Viver a palavra de Deus é nós conhecermos essa palavra e nos embates da vida, seja na hora da provação, seja na hora de que situação for, nós respondermos à situação de acordo com os princípios da palavra de Deus. E nós podemos ver que a primeira grande bênção na vida de, colocar aqui Mordecai especificamente, foi ele ter vivido a palavra de Deus no meio da provação. Viver a palavra de Deus. Nós lemos na abertura do culto, Tiago, capítulo 4, capítulo 1, era Atos, que era capítulo 4, mas eu nem vou mencionar. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nós lemos, né? Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, a hora de praticar a palavra é a hora da prova. A hora de praticar a palavra é a hora que somos tentados. A hora de praticar a palavra é quando nós estamos brigando com a carne. É quando nós estamos nessa luta entre o prazer mundano e servir, honrar, obedecer, ser fiel ao Senhor. É aí que nós temos que viver a palavra do Senhor, como no caso aqui de Mordecai. Ele obedeceu o primeiro mandamento e ele experimentou ser humilde para depois ser exaltado, enquanto Amã se exaltou e no final acabou morrendo na forca que ele preparou para Mordecai. A segunda lição que eu quero colocar aqui para vocês com relação ao momento da prova, né? É que na hora da prova nós podemos ver salvação, nós podemos ver conversão. E esses dois próximos pontos, que é conversão e o próximo que eu vou falar, eles vão ser bem mais curtos para alentar os irmãos aí, tá? Capítulo 8. Esther, capítulo 8, versículo 17. O finalzinho, tá? Depois que houve o livramento. Eu vou ler o versículo, depois eu vou explicar para vocês melhor. Versículo 17, 8, 17. Também em todas as províncias, em todas as cidades onde chegava a palavra do rei e a sua ordem,
Havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O que aconteceu aqui foi o seguinte: depois que o rei tinha feito o edito, tinha lançado a lei de que naquele dia todos os judeus deveriam morrer, criança, adulto, homem, mulher, todos deveriam ser exterminados e os bens deles deveriam ser saqueados. Era uma lei persa. A lei persa não podia ser revogada. Então, quando a rainha Esté intervém e ela pede o salvamento do rei, o rei fala assim: olha, eu não posso mudar uma lei que eu lancei, mas eu posso criar uma outra lei. E aí o rei, então, cria uma outra lei. E a lei que o rei cria é o seguinte: todo judeu pode se defender e pode fazer a mesma coisa que queriam fazer com eles. Ou seja, não seria crime se o judeu, para se defender, tivesse que matar alguém que quisesse invadir a sua casa para matar a sua família. E esse edito, então, leva os judeus a terem esperança, leva os judeus a terem alegria. E a mudança do ambiente, das cidades, das províncias foi tão grande, foi tão impactante, que o temor dos judeus caiu sobre as pessoas, ao ponto de que muitos se tornaram judeus. É claro que se tornaram o que nós chamamos de prosélitos judeus, né? Mas aquele momento de tremenda prova, de tremenda luta, de tremenda dificuldade, levou os gentios a se converterem. Levou pessoas a terem o temor de Deus. Pessoas que não tinham o temor de Deus passaram a ter o temor de Deus. Então, aquela situação levou gentios a se converterem à verdadeira fé no Senhor Deus. É interessante fazer um paralelo disso com o que acontece em Atos. É a mesma coisa que acontece em Atos, quando a igreja, no capítulo 8, ela é perseguida e ela é dispersa, e junto com essa dispersão, o evangelho alcança várias cidades e várias províncias. As boas novas de salvação, elas são pregadas. Muitas vezes, nós cristãos ficamos temerosos com a possibilidade de uma provação ou de uma perseguição sobre a igreja. Eu imagino que isso poderia render em muitas salvações, em muita salvação, se nós praticássemos a palavra. A perseguição contra o povo de Deus, sendo mantido o testemunho fiel, rende em pessoas se arrependendo. Sabem por quê, irmãos? Porque o mundo está cansado de viver a vida do mundo. Eles querem, o mundo precisa de alguém que viva diferente, alguém que tenha o temor de Deus, para que esse temor de Deus entre no coração dessas pessoas. O quanto o mundo quer ouvir alguém que ora por elas, alguém que diz: não faça isso, é errado, é pecado. Nós estamos vivendo um momento com essa pandemia onde nós podemos, de uma forma muito clara, muito visível, viver diferente do mundo. O mundo, meus irmãos, com relação, por exemplo, a essa pandemia, o que eles estão fazendo? Estão se contaminando, fazendo mal um para o outro, se despreocupando, não amando, não se importando uns com os outros. E nessa luta que existe no mundo hoje em dia, nós, como igreja, se nós mostrarmos um afeto, uma consideração, um respeito àqueles que já perderam familiares ou que estão sofrendo por conta do Covid, se nós mostrarmos uma contrição, uma oração, uma busca de Deus nesse momento, isso pode trazer uma diferença e um impacto. E que Deus nos guarde de vivermos como vivem as pessoas do mundo, como eu posso testemunhar para vocês que eu vejo aqui do lado, nos bares, as pessoas vivendo completamente despreocupadas. Já falei outro dia aqui para os irmãos que, às vezes, por uma ou outra situação, eu tenho que ir lá comprar um refrigerante ou fazer alguma coisa, e várias vezes eu chego no bar, tem várias pessoas. Eu lembro um desses dias aí atrás que eu entrei lá de máscara, né? E estavam todos bebendo sem máscara. Eu: bom dia, senhores, como eu sempre falo com eles. E alguém lá do fundão falou assim:
O senhor está indo para um baile de máscara, pastor? Né? Brincando comigo, né? É claro que eu vi o tom da brincadeira e eu já conheço esse rapaz, né? Então eu falei, rapaz, tu me respeita, o que é isso? E aí ficou em tom de brincadeira. Mas é o que nós vemos. É o que nós vemos. As pessoas banalizando o sofrimento daqueles que ainda estão passando, ou que já perderam, ou daqueles que precisam de cuidado, e as pessoas não se preocupam com esses que precisam. Que diferença isso pode fazer se nós vivermos de uma forma bíblica? Pode levar a temor dos homens e a salvação de almas que vão se tornar cristãos, crentes, por verem que nós vivemos de uma forma diferente e amamos e tememos ao Deus dos céus. E por último, quero fechar aqui, além de a oportunidade de praticar a palavra, bênção de praticar a palavra, bênção de salvar pessoas, também a bênção de podermos celebrar. Hoje pela manhã eu falei que o livro de Esther tem um paralelo com Êxodo. Tem um paralelo porque em Êxodo o povo de Israel é liberto do Egito. E essa libertação, ela foi tão marcante que se tornou uma festa, uma data, uma celebração, que é a Páscoa judaica. Também, esse momento aqui, essa salvação que foi feita na Pérsia, do povo de Israel, também se tornou tão marcante, tão importante, que tornou motivo de celebração. Eu falei um pouco isso na quarta-feira, por isso eu não vou me prolongar falando muito aqui. Mas vamos para o capítulo 9, versículo 21 e versículo 22. Ordenando-lhe que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês em que se mudou a tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Essa aqui é a chamada festa do Purim. É o dia que Deus mudou a sorte. O dia que Deus mudou a sorte. Nós podemos confiar no Senhor que isso vai passar. Podemos confiar no Senhor que nós vamos celebrar. Podemos confiar no Senhor que nós vamos ter porções para compartilharmos e nos alegrarmos. Devemos, nessa luta, manter a nossa conduta, o nosso testemunho, a nossa vida, ajudar aqueles que precisam e aguardar a bênção, uma das bênçãos, a bênção da celebração, a bênção do dia em que nós vamos poder nos alegrar, a bênção do dia em que nós vamos poder celebrar ao Senhor. Eu lembro que na frase de Martin Luther King, muito lembrado nesses dias agora por conta da consciência negra, né, chamada Dia da Consciência Negra, muito falado em Martin Luther King, o grande sermão dele, onde nas tantas falas ele disse, né, eu tenho um sonho em que o dia o sol há de nascer sobre a América, em que meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, sim pela sua fé, pelo seu caráter. Alguns historiadores vão dizer que Martin Luther King não falou isso somente para obter uma vitória frente ao racismo, mas também de alguém que tinha confiança de que um dia o sol ia nascer. E esse sol é Jesus. Que um dia o Senhor viria. Porque, irmãos, por mais que nós não alcancemos essa paz que desejamos neste mundo, mas um dia o Senhor virá. Um dia o Senhor virá, e como Luther King falou, e esse dia ninguém será julgado pela cor da sua pele. Ninguém será julgado pela sua aparência, mas seremos julgados pelo nosso coração. Então, se o Senhor nos der a festa nesses dias, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor nos der o refrigério nesses dias, aleluia. Se o Senhor nos der a paz nesses dias, como estamos orando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo que não seja agora, o sol vai nascer um dia, onde ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde nós estaremos com o Senhor para sempre, em um lugar bom, de paz, onde não há pecado, onde não há trevas, onde não há noite, onde não há choro, onde não há tristeza. Guardemos a nossa fé e aguardemos no Senhor o livramento para hoje, para agora, a paz, a alegria, a festa para hoje. Mas se ela não vier, um dia virá com o sol da justiça, quando ele nascer para todos os homens e para a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Você vai dar os avisos finais, pastor? Sim. Então, nós já vamos dar os avisos e encerrar o nosso culto. Tá? Irmãos, quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração, culto da família, pelo Zoom, tá? E por esse canal que nós temos aqui agora. E até sexta-feira, no máximo, nós vamos tomar alguma decisão com relação ao culto presencial. Tá? Então, estejam orando pela minha vida, pela nossa liderança da igreja, que Deus nos dê sempre graça, sabedoria, nos dê direção para que nós cuidemos da igreja que é do Senhor, né? Da noiva que não é nossa, que é do Senhor. E queremos, então, até sexta-feira, tomar uma decisão com relação aos cultos, tá? Como as coisas vão ficar, talvez até determinando algo até o final do ano, até dezembro, porque já estamos chegando em dezembro mesmo. Mas vamos orar e sexta-feira nós colocaremos lá alguma decisão no nosso grupo do WhatsApp da igreja. São os avisos que eu tenho para o momento. Não sei se alguém lembra da diretoria, lembra de algo que eu possa ter esquecido. Se não, nós vamos orar e depois o Aldair pode abrir as salas, aí, as telas, para que os irmãos se congratulem, né? Não é como dentro da igreja, mas dá para a gente se ver, dá para a gente se falar um pouquinho. Tá bom? Coloca a tua vida perante o Senhor, meu irmão, minha irmã, as crianças, cada um de nós aqui, para essa semana, uma semana que nós temos grandes desafios pela frente, mas que o Senhor, que é maior do que os nossos desafios, esteja conosco. O Senhor nos guie. Não sei quantos de vocês estão aí desempregados, estão doentes, talvez alguns estão tristes por alguma razão, ou sentem algum peso pelo pecado, né, pela mágoa, pela tristeza. O Senhor é suficiente. Ele é capaz, ele é suficiente para cada uma das nossas necessidades. Coloca a tua vida perante o Senhor enquanto nós oramos agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui até agora. Agradeço ao Senhor. Estou vendo algumas crianças, Pai, eu vi algumas crianças nossas aqui nas nossas telas, e nós pedimos pelas nossas crianças agora, Pai. Tem misericórdia das nossas crianças, Senhor. Guarda as nossas crianças. Ajuda-nos como pais e como responsáveis e como povo do Senhor a cuidarmos dessas crianças e encaminhá-las, Senhor, para perto de Ti, para que Te conheçam e para que amem ao Senhor de todo o coração. Abençoa nossos adolescentes e jovens, Senhor. O quanto há nesse mundo, ó Deus, um chamado, um aceno para o pecado, ó Deus, com um atrativo muito forte para o jovem, para o adolescente. Oh, meu Deus! Mas que o Espírito do Senhor mova nos corações desses rapazes e moças, para que eles, oh Deus, sejam segurados, impedidos e sejam guiados pelo Espírito do Senhor, para que nesses dias da juventude eles lembrem do Senhor e para que tenham no coração bem firme o temor do Senhor,
contrário, Senhor, eles sejam testemunhas, sejam influências, Senhor, para os outros jovens e adolescentes que estão cegos e se perdendo. Abençoa os casais da nossa igreja, Pai, por favor, Senhor. O esposo, a esposa, preserva, Senhor, esses casamentos, ó Deus. Coloca no coração do marido e da esposa, Senhor, bem firme, a aliança feita no altar do Senhor, para que olhem um para o outro e cuidem um do outro, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada irmão e irmã dentro das suas circunstâncias, Pai. Talvez alguns enfermos, talvez, ó Deus, alguns com necessidades de algum bem, de algum remédio, Pai, não sei. Talvez alguns, Senhor, com o peso do pecado no coração, a mágoa, Senhor, a tristeza. Ó Deus, perdoa e tira, ó Deus, o temor, enchendo o coração do amor do Senhor, porque o amor, ele lança fora o medo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, assim opera em nossas vidas e guia-nos como um povo do Senhor sobre a face dessa terra, para a honra e a glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre nossas vidas nesses dias, até a gloriosa vinda que nós aguardamos, Maranata, até a vinda do Senhor. Em teu nome é que nós oramos assim. Amém. Amém. Só para reforçar, irmãos, assim que encerrar o nosso culto aqui, eu vou estar passando na casa dos irmãos que já passaram mensagem para mim, para recolher os dízimos e as ofertas. E algum irmão ainda, caso queira passar uma mensagem, tá? Ainda dá tempo aí. A gente está passando em suas casas. Liberando os áudios aí, Mosquinho, irmão Antônio.